Oi, pessoas. Espero que vocês estejam bem. Na véspera desse ponto facultativo, né, anunciado, eu acho que vale a pena eu adiantar algumas questões, né, para vocês não ficarem perdidos, né? Então, eu coloquei lá na página, lá no grupo não, lá no Classroom, eu coloquei esse documento aqui, que é uma espécie de um plano de trabalho, né? E eu vou compartilhar aqui para tentar explicar um pouquinho para vocês. Bom, mas antes disso, né, eu acho que vale a gente repassar, né? Estágio supervisionado do ensino médio. A maior dificuldade desse estágio é, é que muitas escolas acham que esse estágio só é para fazer em escolas de ensino médio que tem formação de professor, né? Tipo Júlia Kubitschek e outros, né? Mas não. E é isso que eu coloquei na carta de apresentação e que eu coloquei também nesse plano de atividades, né? De que é importante para o pedagogo ter uma visão geral da estrutura da educação básica. Sabe, quando você vai dar aula para educação infantil, para os primeiros anos, os anos iniciais do ensino fundamental, aquilo não está isolado. Você tem que ter uma ideia do que serão os anos finais do ensino fundamental, né? O nono ano que vai aí ser a porta para o ensino médio. Todos os professores deveriam ter essa visão desse conjunto. Os do ensino médio deveriam ter uma visão do conjunto desde lá da educação infantil. Independente que ele seja um professor de física ou de português ou de história, ele tinha que ter essa visão, porque a, a, o nosso ensino ainda é muito estanque, né? Ainda é muito... E não tem uma unidade. E eu acho que essa unidade, ela, ela não se estabelece porque a gente acha que um professor de educação infantil tem que saber isso, isso, isso. Enquanto um professor de biologia tem que saber isso, isso, aquilo. Então, a gente vai disciplinarizando tanto a formação e a construção dos conhecimentos que eu acho que só atrapalha, tá? Então, assim, se vocês se encontrarem com alguém que diz que não é importante para um estudante de pedagogia fazer um estágio no ensino médio, tentem convencê-los, ou tentem dialogar, ou tentem até colocar em contato comigo. Você quer conversar com a nossa supervisora? Eu me disponho a conversar, né? Para facilitar essa entrada de vocês. Bom, dito isso, os caminhos, né? Digamos assim, básicos, é que estagiários de uma universidade pública cumpram esses estágios em escolas públicas, né? Então, primeira coisa, vamos falar dessas escolas públicas, que, no caso do ensino médio, são administradas, geridas, né, coordenadas por órgãos estaduais, como é a metropolitana. No caso do ensino fundamental, são as CREIs, que são municipais. Para o ensino médio, são as metropolitanas, que são estaduais. Então, assim, a gente não pode mais, acabou-se o tempo, até já existiu isso, mandar um menino, uma menina, né, mandar um estudante para uma escola sem lenço, sem documento, para fazer um estágio. Isso não existe mais.
E não existe, que bom que não existe, que não exista mais, né? Então, assim, a escola, primeiro passo, a escola tem que aceitar, a escola tem que ter uma vaga. Então, vocês têm que se apresentar à escola. Eu coloquei a carta de apresentação. Eu realmente tinha esquecido da carta de apresentação. Agradeço ao Gregório por ele ter me lembrado. Então, se apresenta na escola, diz que quer fazer o estágio, vê se tem vaga. Se tiver vaga, o caminho normal, gente, eu estou falando o caminho normal dentro da minha experiência de quase 10 anos com esses estágios. É claro que uma metropolitana, às vezes, pode fazer diferente. A gente não tem esse controle. Mas o caminho normal é: tenho vaga na escola X. Vou na metropolitana que coordena essa escola, digo que fui aceito e já levo aquele termo de compromisso, tá? Todo preenchidinho em 3 vias, tá? Agora, além do termo de compromisso, eles pedem 3 vias também da pólice de seguro, que lá na página vocês têm que ter cuidado, porque ela está duplicada. Tem 24 páginas, mas são só 12. Tem que fazer em 3 vias, sinto muito. Mas não vai fazer as 24, porque em algum momento ela repete, tá? Eu acho que são esses documentos, basicamente, né? Para vocês chegarem na metropolitana, ou seja, o termo de compromisso, a carta de apresentação já foi entregue para o professor. Se quiser levar uma via para a metropolitana, mas em geral não precisa, tem que ser o termo de compromisso em 3 vias, assinado e publicado. E tem impressão que é isso. E acho que não falta mais nada. Além dos documentos de vocês, é claro, a cópia da apólice de seguro, né? Quando vocês chegarem na escola, né, para ver se tem vaga, tenham muita paciência também, porque a gente está vivendo tempos tão difíceis, né? Deixar entrar alguém na nossa escola é também uma responsabilidade muito grande, né? Então, às vezes, o diretor, a diretora, a coordenadora, né? Eles podem estar assim muito cansados mesmo desse eterno estado de vigília, né? De vigiar quem é que entra, quem é que sai. Então, assim, sejam pacientes, se apresentem, mostrem a carteirinha da Unirio, né? Mostrem a minha carta, tem o meu SIAP, tem o meu e-mail, eles podem escrever para mim, não tem problema. Então, tentem fazer isso de uma forma mais amigável possível, compreendendo que, às vezes, aquele professor tem uma responsabilidade muito grande, né? Sobre estudantes, filhos de outras, né? Que não são os filhos dele, são, às vezes, centenas de crianças, de adolescentes que estão ali, né? Bom, dito isso, já foi vai na escola, depois vai na metropolitana, e aí tem o documento de presença, que tem que ser assinado por um professor da sala de aula ou por um coordenador. Vocês podem também fazer um estágio só ali com a coordenação, né? Dependendo do coordenador, se ele se colocar à disposição, mostrar como funciona a diretoria, participar dos conselhos de classe, tudo isso é válido, né? Pode fazer estágio só numa disciplina? Pode. Mas se tiver oportunidade de ir para outra disciplina, vá para observar a diferença da dinâmica. Se quiser ir em várias turmas de uma mesma disciplina, também vá. Se quiser ir em várias disciplinas de uma mesma turma, também vá, tá? Bom, então, esse basicamente são os documentos que a gente vai precisar, né?
Para finalização do estágio, eu preciso dessa frequência de vocês, preciso da certificação de conclusão, né, o atestado lá de que vocês concluíram o estágio, assinado pelo coordenador ou pelo diretor da escola, e o relatório, que é simplíssimo, tá? O relatório é super simples, eu nem costumo me preocupar com isso. Com o que eu me preocupo? Eu me preocupo com o seguinte: o estágio são de 75 horas, mas não dá para fazer essas 75 horas na escola. Então, o que a gente faz? A gente divide isso, coloca 45 horas na escola, e essas outras 30 a gente trabalha segundo aquilo que está no plano, no, no, no desenvolvimento lá, no plano de atividades que eu mandei hoje e que eu vou abrir aqui a tela para vocês verem. Deixa eu ver. Aqui. Então, está aqui, né? O plano de atividades está pequenininho, deixa eu dar. Isso. A identificação de vocês, tá? Objetivos do estágio, né? Incentivar o diálogo entre os graduandos em pedagogia, propiciar o diálogo entre elementos teóricos presentes em disciplinas da graduação em pedagogia e a prática, observada em escolas públicas. Por enquanto, eu estou falando só das escolas públicas, tá? Já vou chegar nas escolas particulares. Experienciar outras estruturas curriculares diversas daquelas para as quais o licenciando de pedagogia está sendo formado para atuar, ou seja, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, mas que, pela estrutura educacional brasileira, visam preparar os estudantes para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Então, é aquilo mais ou menos que eu falei para vocês no início. Aqui tem a caracterização do estágio, ele ocorre em 3 etapas, 20 horas de observação, 25 horas de participação. Gente, essas 25 horas aqui é se vocês perceberem que é possível. Se chegou num estágio onde o professor está super refratário, o próprio coordenador, à participação de vocês, fica só observando, não tem problema. E tenta se apegar a isso para enfim, para enriquecer, né, essa observação. Tenta ampliar essa observação, é o que eu quis dizer. A gente vai ter 20 horas com atividades, tá? Então, aqui já são 65 horas, e eu esqueci de colocar aqui. Acho que eu vou ter que mandar tudo de novo para vocês. Ou eu boto aqui, né? Porque são 30 horas, né? Ficou faltando aqui 20, 25, 65, está faltando 10 horas. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Então, a supervisão vai ser realizada no âmbito de encontros síncronos, através de uma sala virtual da plataforma Zoom, tendo sob a orientação do professor responsável, tendo a orientação, ficou errado aqui, do professor responsável pela componente curricular, estágio supervisionado do ensino médio. Nos encontros assíncronos serão utilizados filmes, vídeos, artigos, atividades, visitas. Vou tentar explicar o melhor possível. Vou ter que fazer uma outra cópia, tá? Já estou avisando a vocês. Cada uma dessas fases vai ter que ser respondida a partir de um formulário Google. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos de fazer uma espécie de diário daquilo que vocês observam nas escolas,
porque eu vou perguntar isso, tá? Então, por exemplo, olha só, dia 13 que a gente vai começar, né? Então, vai ter uma discussão na turma, aí depois, 20, 27, vocês vão ter vídeos para assistirem. E uma leitura, em geral, as leituras são sempre sobre o trabalho de Paulo Freire. Aqui, aí, feito isso, eu vou mandar um formulário Google perguntando algumas coisas a vocês, inclusive perguntando coisas do estágio que vocês estão fazendo, tá? Encontros, aí depois vem maio, né? Novamente, supervisão, e aqui a gente vai ver um pouco de filmes. O filme Entre Muros, que vocês, quem quiser, já pode ir vendo, e um segundo filme que eu ainda estou escolhendo, mas eu vou escolher o mais rápido possível. Em junho, a gente é para vocês irem a um evento, pode ser uma exposição, pode ser qualquer evento que vocês venham a justificar para o ensino médio, entendeu? Como se vocês fossem nesse evento, assim, do tipo assim, eu vou lá porque eu vou levar minha turma lá, eu quero saber o que está acontecendo lá e como é que eu posso explorar isso com a minha turma. Percebeu? Cada um vai escolher. Vocês podem começar aí desde já. Eu não vou controlar isso. Mas eu quero depois, no formulário Google, a explicação do evento, onde ele ocorreu, como é que você foi, e vou fazer um monte de perguntas, tá? A mesma coisa para um material da rede que vocês vão buscar. Para quê? Para ter uma interação com o ensino médio. Alguma coisa que vocês achem que é legal de ser trabalhado no ensino médio, tá? E um artigo. Um artigo aqui é buscar um artigo que fale de ensino médio ou que fale da evasão, da defasagem, das questões. A gente agora está no meio dessa revogação, né, da reforma do ensino médio. É óbvio que não vai ter artigo sobre isso, mas deve ter muito artigo sobre o novo ensino médio, ou artigo sobre a educação ambiental no ensino médio, questões de gênero, questões raciais, enfim, o que vocês quiserem. Vocês vão trazer esse artigo, vão dizer para mim que artigo que é, e a gente vai conversar a partir de um formulário Google, tá? Eles já estão quase prontos. Aí, aqui, em julho, a gente começa a orientação para finalização dos documentos, para fechar os documentos, para fazer o relatório, e até o dia 20 vocês devem enviar tudo para mim, devidamente assinado, tá? Enviar lá para a sala do Google, do Classroom, ok? Então, assim, a avaliação será realizada seguindo a ficha de avaliação e a pontualidade no envio dos formulários Google que, que eu vou pedir para vocês, tá? Então, todo formulário vai com uma data limite e aí eu espero que vocês respeitem essa data, tá bom? Bom, e a escola particular? Gente, é o seguinte, por lei, nenhum estudante pode entrar numa escola, nenhum estudante de graduação pode fazer um estágio, entrar numa escola, se ele não tiver amparado por um seguro, que é pago pela universidade. Bom, então, no bojo desse convênio que a universidade faz com as escolas públicas, com as secretarias, com a Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual,
Existe também convênios com algumas escolas particulares. Existe. Tem lá na lista, que está lá na Prograde, na seção de estágios. Então, tem algumas escolas que já está tudo certo. Se por um acaso vocês forem participar, vocês forem fazer um estágio em uma escola que não está como conveniada da Unirio, vocês têm, lá na página mesmo, vocês têm que fazer esse convênio, tá? Aí, aquela papelada do termo de compromisso, aquilo pode ser usado com o diretor, com a diretora da escola particular, tá? Para a gente ter uma documentação. Mas não precisa ir para a metropolitana, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas a escola tem que estar conveniada. E o convênio é uma coisa simples, é só vocês mostrarem os documentos, é um documento de aceite, de concordância, que tem lá na página da Prograde, o diretor da escola particular assina, vocês enviam esse documento, está tudo certo. Vai constar da lista de escolas conveniadas e vocês vão estar protegidos pelo seguro. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, porque eu ainda tenho que fazer uma outra gravação para uma outra turma, mas assistam também, senão fica muito longo, muito chato, né? E qualquer pergunta, eu vou respondendo lá pelo chat, tá bom? Pelo, ai, Jesus, pela página do Google, tá bom? Então, gente, olha só, uma ótima Páscoa para vocês, um bom feriado, descansem. A gente tem um semestre longo pela frente, vamos nos organizar direitinho. É um desafio para mim me organizar, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer desse nosso encontro aqui, né, um encontro legal. Mesmo a gente fazendo online, não tem problema. Já passamos, né, desse momento de que online é terrível. O presencial é muito legal, né? Mas vamos e venhamos, né? Todo mundo tem muita gente querendo se formar, muita gente trabalhando, os horários né, o acesso ao Unirio às vezes fica difícil, a cidade é uma cidade ingrata, então vamos aproveitar e fazer desse momento, dos momentos em que a gente estiver aqui, momentos legais, tá bom? Um grande beijo, tudo de bom, e qualquer coisa é só falar comigo. Se eu demorar um pouquinho, tenham paciência, tá? Eu sou meio lenta, mas eu respondo, tá bom? Um beijo.